Oi pessoal, bem-vindos de volta aqui à oficina. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente dos que eu vinha fazendo. E eu decidi fazer hoje porque hoje eu desci para a oficina para trabalhar e acabei optando por fazer um dia de manutenção de equipamentos. E eu vou mostrar para vocês aqui o porquê que eu decidi fazer isso. Pessoal, essas aqui são algumas tábuas que eu estou preparando aqui. E quando passava essas tábuas aqui no desengroço, eu vi que elas estavam com um problema crônico. Ou seja, toda vez que passava no desengrosso, ela estava comendo mais nas laterais, ou seja, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, do que no centro. Ou seja, o centro estava ficando com uma espessura maior, o que acarretava exatamente isso aqui. Quando eu inclinava elas com a fibra de topo, para que eu fizesse a colagem, acontecia isso aqui, ó. Ou seja, ela ficava maior no centro e menor na lateral. E na hora de botar o grampo, você acabava tendo que fazer uma força maior nas laterais para colar a peça, o que podia causar descolamento das peças ou deformação na própria tábua, entendeu? Então hoje eu decidi parar para tentar entender o porquê que isso estava acontecendo aqui no desengroço. A primeira coisa que eu pensei é que isso podia ser um desalinhamento das lâminas. Como o rolo ele tem duas lâminas, uma lâmina podia estar com uma leve inclinação para baixo do lado esquerdo e a outra lâmina podia estar com uma leve inclinação para baixo do lado direito. E no momento que eu passava a madeira, ela comia mais desse lado, comia mais do outro lado e o centro ficaria mais alto. Então essa foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Bem, baseado nisso, eu tirei as duas lâminas de corte, retirei elas, assisti o vídeo do Adilson Pinheiro, que é um vídeo bem bacana, explicando como é que tira as lâminas, como é que amola as lâminas. Nesse caso aqui eu não amolei porque eu não tinha as lixas que eram indicadas, mas eu aproveitei e fiz uma limpeza nas duas lâminas, retirei aquele excesso de crosta e recoloquei elas de volta aqui com o gabarito que vem com o equipamento. Bem, depois de feita a regulagem das lâminas, eu peguei um gabaritozinho aqui, que é uma almofada que eu utilizo aqui para lixar as tábuas, e coloquei de um lado. Pode ver que do lado direito, nessa altura aqui, ela passa praticamente tangenciando a lâmina. Do outro lado, ela também passa praticamente tangenciando aqui a lâmina. Quando ela é colocada no centro da mesa, ela fica ali mais ou menos com 1 milímetro de distância da lâmina. Ou seja, a lâmina ela foi regulada, obviamente a lâmina ela não tem como ficar para baixo do lado direito e esquerdo ao mesmo tempo, o que me leva a crer que o problema não era no rolo de corte, onde estão instaladas as duas lâminas. O problema é na parte de baixo, é na bandeja. Bem, passando a analisar aqui a bandeja, a gente vê o seguinte, na verdade é uma chapa de aço que é colocada aqui, ela fica em cima de uma base e normalmente durante o corte o que acontece? Você vai cortando, vai caindo sedimento aqui e pó, obviamente, e esse pó ele começa a acumular aqui nas laterais. Então a primeira hipótese que eu tive foi do que? De repente acumulou muito pó, o pó foi prensado para debaixo da chapa, causando uma elevação nessa lateral e uma elevação nessa lateral. E a ideia foi o quê? Então eu vou retirar essa chapa, fazer uma limpeza embaixo da chapa e recolocar ela. Isso aí provavelmente vai resolver o problema. E assim foi feito. Então eu tirei os parafusos que prendem essa chapa, retirei a chapa. Bem, e após retirar da chapa, o que eu pude constatar era o seguinte. Na verdade, obviamente, eu já limpei aqui a bandeja, a parte de baixo, e já limpei aqui a base também do equipamento, que também é a parte metálica aqui. E, na verdade, o que tinha de sedimento aqui era muito pouco para causar toda aquela deformação. Bem, pessoal, depois que eu fiz a limpeza, obviamente eu constatei que o problema
ali do desnível não era em função dos resíduos acumulados embaixo dessa chapa, porque eram muito poucos resíduos. E eu decidi fazer um teste aqui na nossa base, que é uma base metálica que vem no equipamento. Essa base, aparentemente, ela é da estrutura do equipamento. E aí eu coloquei um esquadro para fazer essa medição. E aí, para minha surpresa, a gente vê que colocando o esquadro, existe uma deformação nessa base. Podem ver até pela quantidade de luz que passa por debaixo do esquadro. Como vocês podem ver, o esquadro está tocando a lateral da chapa. No meio existe um vão, pequeno vão ali, provavelmente ali em torno de 1 milímetro, talvez menos. E na outra lateral, o esquadro também está tocando a chapa. Ou seja, e se existe talvez um erro de produção ou um erro de projeto desse equipamento aqui, fazendo que ele tenha uma deformação no meio para baixo. E quando você, obviamente, passa a madeira ela fica maior, fica mais grossa, né? Fica mais espessa no centro do equipamento do que nas laterais. E quando a gente coloca de volta a chapa, né? A chapa superior, a gente vê que talvez o problema fique até um pouco mais visível desse equipamento. E agora o problema, né? O que fazer para solucionar isso aqui? Bem, pessoal, o problema aparentemente identificado aqui na plana desengrossadeira da Linus, né? E agora é o que fazer para tentar solucionar esse problema aqui. Eu estou pensando em fazer um enchimento entre a base e a chapa de aço, colocar algum tipo de camada ali, que pode ser até papel, de forma que eu eleve o centro do equipamento. E com isso eu resolvo o problema. Eu vou tentar fazer com papel e se der certo aqui eu mostro para vocês como é que ficou. Bem, pessoal, eu fui completando aqui com papel. Fui colocando umas tiras de papel aqui, logo acima aqui da base do equipamento. E eu obviamente, já fui testando aqui. Eu acho que agora ficou num estado aqui aceitável. Eu vou colocar aqui de novo a tampa de aço aqui para vocês verem como é que ficou. Bem, tampa recolocada. Colocar de volta o esquadro aqui, a gente vê como é que ficou no final aqui. Vocês podem ver que toda aquela luminosidade que estava passando por debaixo do esquadro praticamente sumiu. Ainda obviamente não está 100%, mas com certeza muito melhor do que estava. Isso aí sem dúvida vai melhorar bastante o trabalho aqui da desengrossadeira. Agora eu vou fechar o equipamento aqui, vou colocar os parafusos de volta e vou fazer um teste aqui para ver como é que ficou e se precisa fazer mais algum tipo de regulagem. Já montei de novo aqui a bandeja, né? E agora estou dando mais uma última checada aqui para ver como é que ficou. Eu tive que fazer uma regulagem aqui no rolo de corte. Levantei o lado direito, que ele tinha ficado um pouco mais baixo que o lado esquerdo, e agora estou fazendo aqui a última verificação. Pode ver que do lado direito a nossa peça ela passa tangenciando. Agora no centro não tem mais aquela diferença toda que tinha, ela praticamente passa tangenciando também aqui na lâmina de corte. E do lado esquerdo ela também passa tangenciando. Ou seja, acredito eu que o problema, se não foi resolvido, tenha sido bem minimizado aqui durante essa regulagem. E se por acaso eu fosse sentindo que ainda tem uma variação grande, vai ser só tirar a bandeja e, no caso, ir colocando um pouco mais de papel aqui para tentar elevar o centro dela. Tá bom? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi isso. Eu queria ter mostrado esse problema que eu identifiquei aqui na minha plana desengrossadeira. Espero que, se alguém esteja passando pelo mesmo problema, eu possa ter ajudado de alguma forma. Realmente o problema, eu acredito que não esteja 100% resolvido, mas com certeza ficou bem minimizado, tá bom? E mais uma vez aí, se você gostou do vídeo, se ajudou de alguma forma, não esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal aqui e acionar a sineta para que quando a gente esteja lançando novos vídeos, vocês recebam as notificações. Tá bom? Um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo.